Eu estou aqui para fazer um vídeo a respeito daquilo que eu prego. Eu vou chamar esse vídeo de O Manifesto da Graça. Nesse vídeo eu quero falar a respeito daquilo que eu creio, daquilo que eu prego, porque eu venho de uma linhagem espiritual da linha pentecostal. Me converti numa igreja batista renovada, que crê nos dons, mas que não dá muita ênfase para os dons, mas sim para o conhecimento da palavra. E ali eu fiquei por 3 anos, saí de lá e fui para o meio pentecostal. Né? Aprendi sobre o Evangelho da Prosperidade, aprendi várias coisas e busquei todo esse conhecimento, corri atrás disso aí, mas faltava alguma coisa. E sempre ouvia falar a respeito do Evangelho da Graça, mas eu nunca me aprofundei nesse assunto. Até que um dia, lendo um livro de Romanos, foi como se uma luz se acendesse. E eu entendi que a salvação ela é pela fé através da graça. Então, tudo aquilo que nós praticamos, o que nós no nosso ministério nós chamamos de práticas espirituais, que é dizimar, ofertar, jejuar, fazer retiros espirituais de oração, né? Subir a montes para orar. E com tudo isso na cabeça, eu comecei a aprender sobre a graça. Eu achava que uma coisa dependia da outra, mas eu acabei entendendo que nada depende disso. Tudo depende daquilo que Cristo Jesus fez, o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. A Bíblia fala que a salvação é pela fé através da graça, que é um dom de Deus. Ou seja, nós não recebemos a salvação por merecimento, nós recebemos a salvação através de um sacrifício, o sacrifício de Cristo. E por que esse sacrifício foi necessário? Para poder aplacar a severidade e a ira de Deus através da lei. A Bíblia fala que a lei mata, mas o Espírito vivifica. Então, quando eu aceito a Cristo Jesus como o meu único e suficiente Salvador, eu recebo dentro de mim, eu entendo a verdade do Evangelho, da palavra, a palavra de boa nova, de salvação, que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para nos libertar do medo, da opressão, do medo da morte, né? De todas as angústias, de todos os temores, e nós começamos a praticar uma nova vida. Aí é onde que está o cerne de todo esse ensino. A salvação é pela fé através da graça. E nós, quando aceitamos a Cristo Jesus, nós somos inseridos, imergidos no reino de Deus. A Bíblia fala que o reino de Deus não vem de aparência humana, né? Num formato que o homem possa enxergá-lo, porque o reino de Deus está dentro de nós. E você pode reparar que várias religiões, eles falam sempre para nós nos voltarmos para dentro de nós. Por quê? Dentro de nós tem um vazio que se chama Deus. Falta algo dentro do ser humano, qualquer ser humano, porque a Bíblia fala que a criatura ela geme esperando a manifestação da glória dos filhos de Deus. Que glória é essa? É a glória de nós recebermos, bebermos do mesmo Espírito que Cristo Jesus bebeu. Desse Espírito que se chama o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele vem, Cristo foi ao Pai, ou seja, ele morreu, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus e ao adentrar os portais eternos, ele enviou o Espírito Santo. Ele disse, se eu não for, eu não enviarei o Espírito Consolador. Então, existe uma orfandade nesse tempo. Por isso, a tristeza dos discípulos. Quando Cristo morre, né, fica 3 dias ali sepultado, eles se sentem desamparados, órfãos, porque Cristo era o que preenchia. Eles tinham a presença de Jesus com eles em todo o tempo. Né? Mas quando Cristo ressurgiu, ele fez o quê? Ele foi, pregou, deu ordem aos discípulos, fez alguns sinais, algumas coisas. Teve um período que ele ficou na terra e depois ele foi assunto, ele ascendeu aos céus. Ele subiu para a glória. E chegando lá, se cumpriu. Ele chegando, o Espírito foi enviado.
E aí se cumpre no Pentecostes, em Atos 2, onde são vistas línguas como que de fogo, pousando sobre cada um dos discípulos, e eles começam a falar em novas línguas. Uma das manifestações das línguas que é exercida ali é falar a língua de várias nacionalidades, porque ali naquele momento era um encontro religioso onde existiam várias nações que estavam naquele local. Então o Espírito deu graça para todos falarem cada uma língua diferente, línguas humanas, línguas da terra, mas de lugares diferentes, de lugares até remotos, lugares que talvez eles nem conhecessem. Então aquilo foi um sinal para a glória de Deus se manifestar. Então nós vemos que Deus ele faz sinais para mostrar a sua glória, mas não sinais específicos, tipo eu quero ir lá e curar aquela pessoa, eu vou lá e curo, não. De repente eu posso ter um dom da cura, mas o dom pertence a Deus. Quem manifesta a glória através dos dons é o próprio Deus. Então tá é uma manifestação do Espírito, de que o Espírito de Deus está habitando dentro de nós. Você está compreendendo? Então nós recebemos esse batismo do Espírito Santo. Depois, na sequência, tem o batismo de fogo que a gente fala. Não é? O batismo de fogo já é um poder maior que você recebe. Mas isto é quando você vai demonstrando que você tem compromisso, que você está realmente engajado em fazer a vontade do Senhor, né? E aí o Espírito vai te dando capacitação, o Espírito vai te fortalecendo, ele vai te ajudando. Você tem condições pelo Espírito de passar por situações que humanamente você não passaria. Daí o dom do martírio, a pessoa entrega a própria vida, não é? Tem o dom do socorro, a pessoa se abnega do que ela tem para ajudar os outros. Não é? Aí dons espirituais que são todos imerecidos. Não é? Então se você tem um dom que você tem, mas você não fez nada para receber. Isso é fé e isso é graça. O dom é manifesto pelo poder de Deus e exclusivamente pela vontade de Deus. E você, em obediência, em amor, em temor, não temor de, ai meu Deus, eu estou com medo de Deus. Não, em temor de respeito. Você respeita. Como você vai na presença de uma autoridade, você tem respeito, você reverencia. Não, você não se humilha para ela, mas você respeita. Sabe que aquela pessoa, ela merece um respeito. Honra a quem honra, respeito a quem respeita. Então você entende que o Espírito Santo é uma entidade que é digna de respeito. Você entende que o nome de Jesus é digno de respeito. Você entende que pela piedade, o nome de Deus, ele tem que ser reverenciado. Então é esse temor que nós falamos, pelo Espírito, pela graça. Né? Nós vamos caminhando, mas não por aquilo que nós fazemos. Ah, porque eu jejuei muito, então Deus me deu. Não, talvez até você alcançou pelo jejum, porque você quebrantou a tua carne.